Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Paz de Cristo! Espero que esteja tudo bem aí na quarentena, com a família. Hoje eu vou ajudar a Polly a falar sobre o devocional e nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre a ressurreição de Jesus. Vocês viram aí ao longo dos devocionais, eu espero que vocês estejam fazendo o mesmo, porque tem sido muito abençoado, sobre Jesus, um pouquinho mais sobre ele, não é? Vocês viram que houveram profetas que falaram sobre a vinda de Jesus e ele veio, foi crucificado, como vocês aprenderam, e ressuscitou, que é um pouquinho do que a gente vai ver hoje. Porque quando Jesus ressuscitou, a obra do Senhor foi completa, porque Jesus veio para salvar e purificar todos nós de nossos próprios pecados. Para aquele que crê nele, aquele que crê no Senhor será salvo. Eu creio em Jesus, você crê? Então, vamos lá. Hoje nós vamos ler um pouquinho sobre duas referências. As duas estão lá em Lucas. Nós sabemos que Jesus, ele estava na terra ensinando, pregando, curando, falando para várias pessoas, ensinando sobre o reino do Senhor. E Jesus tinha com ele alguns discípulos, que eram alguns homens que foram escolhidos por ele para estarem ali bem pertinho dele, aprendendo e ensinando também e fazendo ali a obra do Senhor junto com Jesus. Então Jesus ensinava muita coisa para eles, não é verdade? E o que nós vamos ver hoje é que enquanto Jesus estava com esses discípulos, Jesus já falava sobre eles, sobre o plano do Senhor e sobre o que ele devia fazer, o que ele veio fazer na terra, que era morrer, mas ressuscitar. Então, nós vamos ler lá em Lucas 9, pede mamãe e papai, quem tiver aí, vovó, para ajudar a abrir a Bíblia, tá bom? Nós vamos ler lá primeiro em Lucas 9, do versículo 18 ao versículo 22. E nestes versículos nós já vamos achar algumas respostas das perguntinhas do devocional. Então vamos lá. Fala assim, ó, no versículo 18. E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos. E perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles disseram: João Batista, outros Elias e outros, que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. Então, nós vamos continuar, mas antes vamos refletir um pouquinho sobre isso. Nós vemos aqui que Jesus, ele então estava ali falando com os discípulos porque muitas pessoas não criam que Jesus era o Filho de Deus. E aí os discípulos falaram com Jesus e Jesus perguntou: muitas pessoas aí estão falando que eu não sou Cristo. Aí ele perguntou: quem as pessoas estão falando que eu sou? E eles falaram: um fala que você é Elias, outro que você é João Batista. E aí Jesus perguntou para ver o que os discípulos achavam. E ele perguntou: quem vocês falam que eu sou? E aí Pedro logo respondeu, e já a resposta tinha ido a primeira pergunta do nosso devocional. Jesus perguntou para Pedro: e vós, quem diz que eu sou? E Pedro falou: o Cristo de Deus. Então os discípulos estavam ali crendo que Jesus era o Filho de Deus e que ele estava falando a verdade. Porque muitos achavam que Jesus estava falando a mentira. Mas Pedro sabia, os discípulos sabiam, eu sei e você também sabe que ele estava falando a pura verdade, porque ele é a verdade, não é verdade? Agora nós vamos continuar a ler. No verso 21 fala assim: E admoestando-os, mandou que a ninguém referisse nisso, dizendo: é necessário, prestem atenção que tem uma outra respostinha aí. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Então Jesus está falando aí, olha, é necessário que o Filho do Homem, ou seja, que Deus, que Jesus, sofreria muitas coisas. Que ele sofreria? Ele seria rejeitado dos anciãos, seria rejeitado dos escribas, seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Então, nós temos aí mais uma resposta para o nosso devocional. Agora,
depois que Jesus já falava com os discípulos que ele havia de morrer, que ele haveria de ressuscitar, aconteceu. O que aconteceu? Jesus foi crucificado na cruz e ressuscitou. E aí, nós vamos lá para Lucas 24, porque lá em Lucas 24 fala sobre a ressurreição de Jesus. Mais uma vez, vamos abrir a Bíblia e vamos ver o que está falando aqui. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Antes da gente ler isso daqui, eu só queria explicar uma coisinha para vocês. Quando Jesus foi crucificado, ele só iria ressuscitar no terceiro dia. E aí, em outras partes dos evangelhos, depois vocês podem ler com muito cuidado aí e atenção, um homem chamado José, ele era um dos discípulos, ele era um discípulo do Senhor. Ele era um discípulo de Jesus e virou para Pilatos e falou assim: "Ô Pilatos, você pode me dar o corpo de Jesus? Porque tem uma sepultura nova ali que eu queria colocar ele lá." E aí Pilatos falou assim: "Não, tá bom, pode pegar e pode levar." Mas um dos homens lá que estavam perto de Pilatos, olha o que eles falavam. Eles falaram assim com Pilatos: "Pilatos, presta atenção, porque esse homem que morreu, eles estavam falando de Jesus, ele era um enganador. Olha o que eles falavam de Jesus. Eles falaram que Jesus era mentiroso, que ele enganava as pessoas. E nós sabemos que isso não é verdade, que Jesus é a verdade viva." Então eles falaram assim: "Olha, Pilatos, Jesus falava que ele iria ressuscitar. Então faz o seguinte, fecha muito bem aquela sepultura, guarda direitinho Jesus lá, para que os discípulos não vão lá de madrugada, tirem a pedra do lugar, peguem o corpo de Jesus e depois falem que ele ressuscitou." Eles falaram isso com Pilatos. E Pilatos falou assim: "Não, fiquem tranquilos, tem uma guarda lá, tá tudo certo. Eles não vão conseguir tirar a pedra e vai estar tudo certo." E aí, nós vamos para o evento maravilhoso que é a ressurreição de Jesus. E lá em Lucas 24, no versículo 1, fala assim: "E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado." Quem que são essas? Algumas mulheres, tá bom? Algumas mulheres que serviam Jesus, que acompanhavam o seu ministério. E dentre uma dessas mulheres estava a mãe dele, Maria Madalena, que foi lá levando essas especiarias ou uns aromas, porque elas queriam ungir o corpo de Jesus. Porque elas saberiam que eles estavam lá, que o corpo dele estava lá, então elas queriam ali fazer algumas preparações, ungir e tal. Só que olha o que aconteceu no versículo 2, gente. Fala assim: "E acharam a pedra do sepulcro removida." Gente, a pedra estava removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Então elas foram lá para ungir o corpo de Jesus e chegando lá, a pedra estava removida. Ele não estava lá, o corpo dele não estava lá. Vamos seguir na leitura. "E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. Eram anjos do Senhor. Esses anjos que tinham tirado a pedra. Não foi os discípulos, e sim os anjos de Deus enviados do Senhor que removeram aquela pedra." Aí eles falaram assim, ó: "E estando elas muito atemorizadas, elas estavam com medo, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se de suas palavras." Então, nesses versículos muito legais, nós podemos ver o quê? Que Jesus cumpriu tudo o que ele falou. E os anjos ainda falaram com elas: olha, lembra do que ele falou com vocês, que era necessário que ele morresse, mas que ele iria ressuscitar. E ele vive hoje, porque ele não morreu e ficou por isso mesmo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E antes dele subir aos céus, ele ainda viu os discípulos. Vocês acreditam nisso? Os discípulos viram Jesus ressuscitado. Jesus morreu e ressuscitou e eles conseguiram ver Jesus. Depois disso, Jesus subiu
para o céu está com o nosso Senhor. E Ele está vivo, gente. E graças à vitória do Senhor, e graças a isso que Ele fez por nós, hoje eu e você temos direto acesso ao Pai. Nós podemos orar ao Pai, nós podemos pedir a Ele coisas, podemos agradecer a Ele. Nós podemos buscá-lo e podemos o encontrar, porque Jesus fez isso por nós. Jesus morreu, ressuscitou e hoje nós somos livres, livres do pecado, livres do mal, se nós crermos nele e aceitarmos ele como nosso Senhor e Salvador. E aí, vem uma perguntinha do devocional. E eu quero que vocês pensem muito bem e respondam aí. O que o fato de Jesus ressuscitou prova para você? Porque vocês aprenderam no seu sofrimento e ele fez tudo o que ele falou que faria. Então, o que Jesus ressuscitou prova para você? Responda aí com o seu papai e sua mamãe e com quem estiver com vocês e reflitam nisso, porque Jesus falou tudo o que ele fez, tudo que ele faria e ele cumpriu isso. Eu estou muito feliz. Aí faz uma perguntinha aí final para vocês. Você está feliz que Jesus ressuscitou? Eu estou muito feliz, porque hoje eu sou livre dos meus pecados, eu posso conversar com o meu Pai, que é o Senhor Deus, e viver uma vida alegre, em abundância de graça do Senhor. Glória a Deus por Jesus, glória a Ele que nós somos salvos, e glória a Ele porque Ele fez tudo o que falou que faria. Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e hoje Ele vive. E pode estar nos ajudando nas nossas dificuldades. E podemos estar aqui, aprendendo na palavra do Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração para refletirmos nisso aí e sermos muito gratos ao Senhor. Espero que você seja muito abençoado nesses dias e que você continue crendo no Senhor Jesus, porque Ele tem coisas maravilhosas para a sua vida. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada mesmo pelo entendimento da Tua palavra. Obrigada porque nós podemos aprender sobre Jesus e nós podemos ver que o Senhor é fiel e que o Senhor cumpre as Suas promessas. Porque Jesus, Deus, Ele falou que iria morrer, mas que Ele iria ressuscitar e tudo o que Ele falou foi cumprido. E glória a isso, hoje nós somos livres do pecado. Muito obrigado, Pai, que o Senhor Jesus esteja em nossos corações, que o Senhor esteja nos ensinando todas as coisas, que o Senhor esteja, em nome de Jesus, nos abençoando e que o Senhor esteja nos acompanhando em todas as coisas. Muito obrigada por ter ressuscitado, Deus. Jesus, muito obrigada por ter ressuscitado e nos salvados. E eu te agradeço por isso, eu te agradeço porque hoje nós somos abençoados. E se nós somos abençoados, Pai, é porque o Senhor cumpriu tudo o que o Senhor disse que faria. Muito obrigada, que o Senhor abençoe cada um de nós, que o Senhor continue cuidando de nós, continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém! Um abraço, gente, sejam abençoados em nome de Jesus.